Boa noite, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo? Oi, oi. Boa noite, Yara. Boa noite, Laiane, Marise, Karen, Ana Lúcia, Gleison. Estão caladinhos.
Bom, pessoal, então vamos lá dar início. Já passamos, esperamos aí 6 minutos. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Bom, pessoal, nossa disciplina, sejam bem-vindos à nossa disciplina Avaliação Educacional, né? O próprio nome aí, eu já trago um questionamento para vocês que eu sempre pergunto quem tem medo de avaliação, né? Mas antes disso, eu queria fazer vocês já devem ter visto aí o meu vídeo de apresentação, mas eu gostaria de fazer uma breve apresentação para vocês sobre até como a nossa disciplina vai ficar organizada, né? Eu sou o professor Cláudio Amorim, sou pedagogo, sou historiador, tenho um mestrado na área de avaliação na Universidade de Brasília, estudo políticas públicas voltadas para a avaliação, especificamente aqui no Distrito Federal, e especificamente a avaliação da educação superior. Entretanto, para a gente falar de políticas públicas dentro do processo de ensino-aprendizagem, do meio educacional, mesmo a gente escolhendo uma categorização para a gente fazer a pesquisa, nós trabalhamos todo o complexo do que é uma política pública de avaliação. E lembrando que a nossa disciplina aqui trata de avaliação educacional. Então, a gente vai tentar abranger da melhor forma possível o que é avaliação dentro da sala de aula, e também, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer toda a leitura minuciosa do plano de ensino, nós iremos tratar também da avaliação em larga escala, que é a avaliação utilizada pelos estados, alguns municípios já realizam também, para tentar aferir a qualidade da educação. Então, nós vamos estudar do macro ao micro processo da avaliação dentro do bojo, né, da educação. Então, diante disso aí, eu trago para vocês um pouco da minha experiência. Eu trabalho na área educacional já há mais de 20 anos. Comecei a atuar lá no ano de 2000, 2001, no terceiro setor, aquilo que a gente conhece também como a organização não governamental. Era um projeto chamado Alfabetização Solidária, e nós trabalhávamos em parceria com estados e municípios e as instituições de educação superior. Essas instituições eram responsáveis em fazer a alfabetização de jovens e adultos, né? A categoria que eu não sei se vocês já fizeram essa disciplina, mas é uma modalidade de ensino que nós, no Brasil, utilizamos para tentar ressarcir aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de frequentar a escola por N fatores históricos, pessoais, profissionais. E aí essa modalidade que é a educação de jovens e adultos veio para tentar suprir essa necessidade histórica. Então, há 20 anos atrás eu trabalhei diretamente no governo do Fernando Henrique, que a minha chefe na época era Ruth Cardoso, que já faleceu, e a gente trabalhava isso em parceria com os estados e municípios. Cada município, cada estado, suas secretarias municipais, estaduais, adotava um grupo de salas, né, de turmas, para poder fazer alfabetização nas suas regiões. Sou servidor da Secretaria de Educação também, já atuei dentro de todas as etapas e modalidades que vocês possam imaginar dentro da Secretaria de Educação. Fui diretor das políticas públicas de educação de jovens e adultos, diretor de avaliação também, dentro da Secretaria de Educação, e subsecretário de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação. Dentro da Secretaria de Educação, a gente vai verificar que a gente tem uma política pública voltada para a área avaliativa em larga escala, que ela é muito nova, pouca gente conhece, né, levando em consideração a Secretaria do Distrito Federal. Outros estados, quando a gente faz a análise histórica, por exemplo, São Paulo já tem um processo de avaliação da sua rede, disseminado desde a década de 90. Então, né, alguns estados já conseguiram ampliar esse leque das políticas públicas voltado para avaliação. E dentro da Secretaria de Educação, nós temos uma subsecretaria que é chamada Subsecretaria de Educação Básica, que é responsável pelos processos avaliativos na escola. Entretanto, a gente vai verificar aqui que o processo da avaliação, quando nós estamos tratando de uma sala de aula,
essa autonomia é do professor. Entretanto, essa autonomia, ela é coletiva, né? A gente fala muito da gestão democrática, que a gente vai discutir um pouquinho sobre ela aqui também. Dentro dessa gestão democrática, a gente tenta trazer para aquilo que a gente chama de uma proposta política pedagógica, aquilo que vocês devem conhecer como PPP, quais são os critérios e quais são os mecanismos que aquela escola, aquele grupo, né, aquela comunidade escolar irá adotar para fazer a verificação da avaliação da aprendizagem. Verificaremos também dentro da nossa disciplina que existem vários tipos, especificamente 4, mais tratados, relacionados à avaliação, conceitos, né, avaliação somativa. Vamos pela ordem: avaliação diagnóstica, avaliação formativa, avaliação processual e avaliação somativa, né? Cada uma com sua especificidade. A gente vai verificar alguns autores que tratam dessas tipologias de avaliação. Então, dentro das secretarias de educação como um todo, elas possuem, algumas se organizam como diretorias, outras como coordenação, outras como regionais, alguns estados como superintendências de ensino, que é responsável pelo processo avaliativo, né, disseminando essa capacitação e a formação profissional dos seus agentes educadores. E dentro da nossa organização, da nossa disciplina, nós teremos aí dentro desse ciclo 4 unidades. Dentro da primeira unidade, nós iremos trabalhar a questão do currículo e avaliação. Mas aí vocês me questionam, né? Professor, por que a gente vai tratar de currículo se, na verdade, nós estamos tratando de avaliação educacional? Porque a avaliação educacional, né, seja ela em qualquer arcabouço, se eu estou falando dentro da sala de aula, se eu estou falando de uma política pública, eu avalio algo que já estava proposto. Então, para eu poder saber que a avaliação segue uma determinada intencionalidade, eu tenho que saber de onde vem essa intencionalidade. E a nossa intencionalidade aqui vem do currículo. Vocês já devem ter ouvido falar também na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Essa é a nossa, eu brinco, que é a carta magna da educação, para a gente saber quais são os mecanismos que devemos utilizar, devemos tratar, devemos discutir dentro de cada etapa, de cada modalidade, uma idade certa. E aí a gente vai tratar o que quer dizer essa questão do currículo, a intencionalidade da BNCC também, tá? Na unidade 2, nós iremos tratar a questão da avaliação escolar, e aí a gente vai aprofundar um pouquinho mais os conceitos sobre a avaliação, quais são os tipos de avaliação, esses 4 que eu falei para vocês: diagnóstica, processual, formativa, comparativa, e a gente vai tratar dessas avaliações, quais são os mecanismos utilizados, quando utilizar cada uma delas e o que a legislação nos traz referente a esse tipo de avaliação, cada uma delas, né? Não que uma seja melhor ou que haja um ranqueamento entre uma e outra, mas cada uma é feita no momento específico, de uma forma específica, para trazer um resultado específico. Então, a gente vai aprofundar um pouquinho esse aspecto aí, dos conceitos avaliativos. E eu digo que isso cai muito em concurso público, tá? Para quem tem intenção já de fazer concurso aí, por exemplo, quem é aqui de Brasília vai ter concurso, já tem concurso autorizado para contratação de professores, né? E aí a gente vai ter já concurso, a gente já tem concurso autorizado, já era para ter ocorrido esse ano, não ocorreu ainda em virtude da pandemia, da atual conjuntura que nós estamos vivendo. E quando a gente pega o conteúdo, qualquer edital tem lá sempre a temática avaliação escolar, né? E sempre o que cai da avaliação escolar é justamente esses conceitos. Então, um dos nossos objetivos aqui é que vocês saibam diferenciar quais são os critérios e quais são os tipos de avaliação existentes dentro do que a gente entende, né? Tanto do aspecto acadêmico, né? De pesquisas relacionadas ao assunto, como relação à sua praticidade dentro do processo educacional de ensino-aprendizagem, ok? Na unidade 3, nós iremos tratar das questões de políticas avaliativas, né, as políticas de avaliação. E aí a gente vai entrar em o que é uma política de avaliação, por que o Estado utiliza desses mecanismos para poder verificar, aferir a qualidade da sua educação. Então, quando a gente sempre trata a questão de avaliação de políticas, né, voltadas para a educação, a gente quer aferir a qualidade da educação, verificar as nossas potencialidades, as nossas fragilidades e, a partir daí, tomar um posicionamento. Isso norteia as políticas públicas
No caso de Brasília, as distritais, as políticas públicas municipais, as políticas públicas estaduais, e no macro nacional, né, o Ministério da Educação ele consegue verificar como anda, em que pé anda isso. E tratando-se da atual conjuntura que nós estamos vivendo da pandemia, esse processo avaliativo se torna muito mais necessário num período pós-pandemia. Nós precisamos aí verificar como que esses alunos irão, né, retornar às escolas, né, o que, por exemplo, essa questão das aulas sendo utilizadas por dispositivos de ambientação virtual, né, que alguns, né, a gente verifica aí que uma parcela da população teve acesso, outras já estão há mais de um ano sem ter acesso à educação, em virtude da discrepância econômica que elas estão inseridas. Então, nós vamos verificar isso. E na unidade 4, nós iremos tratar aqui da avaliação em larga escala, aquilo que todo profissional de educação precisa conhecer. Gestores, todos. O que são as políticas avaliativas? Por exemplo, é através da política avaliativa que uma escola consegue saber a que pé que anda a qualidade da educação dentro daquela unidade escolar. Eu consigo, através da avaliação de larga escala, trazer subsídios para que um governador, um secretário de educação, seja estadual, municipal, consiga verificar, né, ter um mapa, né, de como anda a qualidade da educação. E aí vocês vão verificar que a qualidade da educação, ela possui várias variáveis. Existem várias formas de você fazer análise qualitativa, né? E a gente vai tratar um pouquinho dessa historicidade da avaliação em larga escala. Quando a gente for tratar dessa unidade 4 aqui, eu acho que lá na nossa quarta semana, ou na terceira, até a próxima semana eu confirmo isso para vocês, eu quero trazer para vocês uma amiga minha, especialista, que nós desenvolvemos aqui no Distrito Federal, o Sistema Permanente de Avaliação, né, da Educação do DF. E aí a gente vai contar para vocês como é que é esse processo de se fazer uma avaliação em larga escala, para que vocês entendam na prática, né, como ele se organiza, como ele se constitui no fazer pedagógico, no fazer da gestão escolar. Né? Eu sempre brinco e pergunto, né? Eu sempre falo o seguinte, nós temos medo de avaliação, mas nós acordamos e vivemos e respiramos e sonhamos com avaliação. Nós estamos avaliando constantemente, né? Nós avaliamos desde quando nós vamos dormir até quando a gente acorda. Nós avaliamos o nosso colega de trabalho, nós avaliamos a nossa família, nós avaliamos nossos filhos, nós estamos em constante avaliação. E nós também nos autoavaliamos, né? Dentro das políticas públicas existe um incentivo para poder as instituições, as escolas, as políticas públicas utilizarem uma ferramenta chamada autoavaliação. O que seria essa autoavaliação, né? Com certeza, vocês já devem ter passado por essa experiência, quando um professor quis que vocês fizessem uma autoavaliação. E aí a gente coçava a cabeça e falava assim, professor, eu não sei me avaliar. Né? Quantos de nós não passam por uma situação dessa? Se autoavaliar é muito complicado, falar de nós mesmos é muito complicado. Né? Avaliar o outro é mais fácil. A partir do nosso ponto de vista, a partir da nossa identidade, a partir dos nossos valores, a partir da nossa concepção de seres humanos, nós fazemos critérios avaliativos a partir daquilo que a gente entende, daquilo que a gente vivenciou, daquilo que a gente tem como experiência e bagagem de vida. Então, a avaliação não é um bicho de sete cabeças, a avaliação ela veio para nos dar o norte e nos munir, né, de subsídios para que a gente consiga verificar, tanto de uma forma macro, como dentro de uma sala de aula, numa turma de 40 alunos, eu saber quais são os mecanismos que estão sendo utilizados e que nós estamos conseguindo alcançar os objetivos estabelecidos. E aí a gente vai tratar do seguinte, mas professor, mas como é que eu vou saber quais são os objetivos estabelecidos dentro de uma sala de aula? Olha, vocês sabem, já devem ter ouvido falar que todo profissional da educação, especificamente o professor, ele tem o seu planejamento escolar.
Por isso que é importante, quando a gente falar de planejamento escolar também, ou, aliás, né, falar de avaliação, nós iremos falar de planejamento também, porque é dentro do planejamento que lá tem, vocês já devem ter visto planejamento igual o nosso, da educação superior, da graduação, vocês sabem, todo professor, eu sei que tem muitos aqui que já estão cursando, fazendo uma segunda graduação, já devem ter passado por isso, que é quando a gente organiza quais são os critérios, o que vai ser estudado, a temática, quais são os objetivos, né, aí vocês já devem ter estudado isso, se não vão estudar. Objetivo geral, objetivo específico, critérios de avaliação, referência bibliográfica, metodologia de ensino, recurso didático. Então, esse planejamento, ao final dele, a avaliação ela vai servir para mim, no sentido de dizer, olha, seu planejamento cumpriu os objetivos estabelecidos por você, planejado por você, ou não, rasga tudo e joga fora, né? E aí a gente consegue aferir e verificar quais são os mecanismos que foram favoráveis para a potencialidade daquela construção de conhecimento e quais não foram. E a gente precisa também ter a consciência que dentro do processo avaliativo, ela se estabelece de uma forma diferenciada e única e exclusiva para cada indivíduo e para cada comunidade escolar. Tá? Então, isso é importante que vocês, educadores, tenham em mente. A avaliação do Joãozinho, se eu estou numa sala de aula, a avaliação do Joãozinho, apesar de eu fazer uma avaliação coletiva, que aí vocês devem estar se questionando assim, professor, então quer dizer que você quer, o certo seria eu numa sala, por exemplo, me considerando um profissional da rede pública de ensino, que a gente sabe que em determinadas épocas elas, né, são durante muito tempo, ficaram muito inchadas, onde um professor tem que tomar conta de 45, 50 alunos. Como é que eu vou fazer essa avaliação individualizada para 50 pessoas, 40 pessoas, enfim? O que a gente tenta trazer aqui, dentro desse processo avaliativo, e que os acadêmicos têm utilizado, e que, inclusive, nós iremos estudar, que é a própria legislação, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que vocês já devem ter ouvido falar muito, a 93, 94, lá de 1996, que eu sempre digo que todo profissional da educação deve saber a LDB de trás para frente. Por quê? Porque esse é o nosso norte, a nossa carta magna da educação. Ela que estabelece todos os critérios hierárquicos, né, referente à organização social da nossa democracia, né, nossa Constituição foi feita dentro de uma democracia, quais são os papéis de cada personagem da organização social brasileira. No caso, qual é o papel do município, qual é o papel do Estado, qual é o papel da União, né? O que eles têm a ver com isso? Cada um tem sua especificidade. E dentro da LDB, quando a gente fala desse processo de democratização, nós estamos falando também de um processo, de uma avaliação que ela deve ser processual. Isso a gente vai discutir muito aqui também. Eu não posso avaliar, por exemplo, Joãozinho e Mariazinha da mesma forma, sem levar em consideração esse processo. Eu sei que muitos de nós aqui, né, que nessa sala virtual, nós tivemos as nossas experiências, né, na educação básica, anos iniciais, anos finais, ensino médio, e sempre a gente teve aquela questão, né, a perseguição da nota, a perseguição da pontuação, a perseguição, né, um ponto para a frequência, um ponto para a participação, um pontinho para isso, um pontinho... Isso é uma forma de eu utilizar, por exemplo, uma avaliação processual, mas ao mesmo tempo eu estou utilizando uma avaliação somativa. Eu estou dando uma pontuação a partir de um comportamento. Mas ao mesmo tempo eu estou fazendo uma avaliação processual. Porque dentro do processo, sei lá, do bimestre, que eu estou lá analisando, ou fazendo, né, antes daquilo que a gente chama do conselho de classe, antes da pontuação final, que é essa nota somativa que eu dou, eu avalio o processo, né? Eu faço somativa na forma de executar, mas eu analiso o processo e dou um resultado diferenciado, porque eu entendo que o aluno, por exemplo, ele não pode ter participado, mas ele sempre fez as atividades, ele sempre frequentou as aulas, ele sempre foi, não sei, aí depende muito de cada critério, de cada escola, de cada organização, estou falando, e se comportou bem, né? Tem escolas que gostam de utilizar essa questão do comportamento. Então, a gente utiliza desses mecanismos para a gente verificar o processo, né? Como o aluno processou a construção ou reconstrução do conhecimento dentro do processo de ensino-aprendizagem como um todo. Então, quando a gente trata
dessa organização, a gente vai tentar desmistificar tudo isso, verificar a avaliação desde seu aspecto político, macro, e descendo até afunilar dentro das políticas públicas de aferição da qualidade da educação, seja ela para as políticas públicas de um estado, né, município, ou brasileira, nacional, ou até mesmo dentro do afunilamento em sala de aula. E a gente vai tentar fazer esse diferencial. Pessoal, vocês estão, tá sendo claro, vocês estão entendendo, ninguém está com o microfone ligado, se vocês quiserem ligar, se vocês quiserem falar, professor, vai com calma aí, olha, tá complicado o que você está falando por enquanto, melhora, fala devagar, que eu preciso de um feedback de vocês, como vocês não... Podem ligar o microfone se vocês quiserem, tá? Sem nenhum problema. Ou se quiserem só escrever aí no bate-papo. O Gleidson colocou, professor, estou entendendo, a Marisa disse que está ótimo, beleza. Então vamos que vamos. Deixa eu mudar o slide aqui. Ah, tá. Tem uma coisa ainda dentro desse slide que eu quero mostrar para vocês, que é só para a gente ter uma organização. Olha só, dentro da nossa organização da disciplina, vou falar rapidinho para a gente já entrar no conteúdo aqui da nossa unidade 1. A gente vai ter um fórum de apresentação, que boa parte de vocês aí já participaram, que eu, pelo menos pelo nome, estou conseguindo assimilar aqui, que eu já dei até um feedback para cada um. E aí eu pergunto para vocês, que ainda não participou, qual a importância de se avaliar? Para vocês, independente de autor, independente que vocês busquem na internet, eu quero que vocês digam qual é a importância da gente fazer um processo avaliativo. Não especificamente para a educação, tá? Quem ainda não participou e quiser participar lá agora, depois da aula aqui, vocês participam, mas é importante vocês pensarem qual a importância de avaliar. E aí avaliar tudo na vida, pode ser avaliar o amor, pode ser avaliar o casamento, avaliar a família, pode ser avaliar, né? Fazer uma autoavaliação. Qual a importância, né? Nós avaliamos constantemente e não paramos para entender por que nós avaliamos. Cuidado, que eu estou falando, avaliar, gente, não confunda, tá? Avaliar não é a mesma coisa que julgar, tá? Porque a gente fala assim, não, mas o professor disse, eu não estou julgando, eu estou avaliando, né? É só para a gente ter um pouquinho desse cuidado, tá? E aí eu quero que vocês falem disso, né? Para eu ter pelo menos uma noção. Isso, vocês podem achar assim, ah, professor, mas todo professor tem um fórum de apresentação. Toda disciplina, começa ciclo, acaba ciclo, tem um fórum de apresentação. E aí eu vou falar por mim, pela minha formação. Para que serve para mim o fórum de apresentação, né, inicialmente? Eu acho que vocês, eu já falei um pouquinho disso. Para eu poder planejar e saber com quem eu estou lidando, né? É como se eu estivesse entrando numa sala de aula. Lembra quando eu estou entrando numa sala de aula? Vocês devem lembrar, quando vocês entravam numa sala de aula, no primeiro dia de aula, tinha lá o professor, e ele falava assim, vamos fazer uma apresentação. Aí alguns faziam um círculo, aí perguntavam o nome, né? Perguntava se os pais eram daqui, se não é. Então, aqui a ideia é essa. Mas existe sempre uma intencionalidade no fazer pedagógico, né? Alguns professores fazem isso até mesmo sem saber, às vezes, né, sem ter uma intuição para poder fazer uma apresentação. Mas como pedagogo e como profissional, trabalhando em várias áreas, eu vou sempre perguntando, mas por que o professor passa tal trabalho? Por que o professor faz tal didática? E dentro da didática a gente tem as justificativas para isso. Quando eu falo, por exemplo, que eu estou avaliando, para eu poder avaliar alguma coisa, avaliar alguém, avaliar uma turma, eu preciso conhecê-la. Então, a intencionalidade, né, inicial, quando eu pergunto onde reside, qual é a profissão, para eu conhecer a turma. E quando eu pergunto qual é a importância de avaliar, eu preciso entender o que vocês têm de opinião formada sobre a avaliação. Isso faz parte do meu planejamento do professor Cláudio Amorim, da didática, porque a partir disso, eu vou colher dados e saber como criar o planejamento para eu tratar, por exemplo, como eu vou falar com vocês sobre a unidade 1, como que eu vou tratar com vocês sobre a unidade 2, o mínimo de conhecimento. Então, esse é o papel que cabe aqui dentro desse fórum de apresentação, é conhecê-los e vocês me conhecerem, assim como eu coloquei lá um videozinho de apresentação, para vocês me saberem com quem vocês estão dialogando e reconstruindo conhecimento. E como eu falo aqui, todos aqui, né, na nossa disciplina, sabem o que é avaliar e pratica a avaliação.
A minha intencionalidade aqui é eu saber quais são os conceitos que vocês possuem para nós reconstruirmos os conceitos, né, reformular os conceitos a partir da teoria, a partir da análise científica, a partir do empírico, né, o que é a avaliação, no sentido científico da coisa. Mas para que eu possa, né, saber quais são os mecanismos por onde começar, eu preciso colher esses dados. Então, isso é um primeiro passo. Segundo, a gente tem aí uma atividade que vocês já devem saber, toda essa organização, que é o fórum temático. Vocês terão um ciclo todinho para vocês trabalharem a questão do fórum temático, né? Que a ideia é vocês responderem qual a importância da avaliação. Obviamente, eu coloquei lá um texto introdutório, um texto que, né, tenta ali fazer uma contextualização sobre o processo avaliativo, e vocês vão responder a partir desse texto ali introdutório que eu coloquei para vocês sobre a importância da avaliação. E vocês têm uma sistematização. Essa sistematização é um trabalho final, que vocês precisam entregar, está aí no cronograma, é importante vocês olharem o cronograma. O último dia de entrega da sistematização, que a ideia nossa é que vocês façam um mapa mental, mapa mental sobre o que a gente estudou aqui durante toda a nossa disciplina. Então, não adianta correr, né, para fazer a sistematização agora, porque vocês precisam pegar os conceitos para poder fazer o mapa mental. Professor, não sei fazer o mapa mental, não se preocupe. Para quem já acessou lá a sistematização, já coloquei até um roteirinho lá, sites, e existem vários outros vídeos que ensinam como fazer um mapa mental. Então, a ideia é isso. Os nossos encontros, nós teremos 2 encontros, esse e mais um, que nós iremos explanar sobre a aula, teremos uma webconferência e teremos uma web revisão, tá? Então, essa é a organização. Então, a cada semana, nesse mesmo bate-dia, bate-horário, todas as quintas-feiras, 19h30, nós teremos a nossa aula aqui para tratar da temática de cada unidade, tá? E eu quero trazer para vocês uma convidada, que eu acho importante para enriquecer, porque a gente vai tratar sobre, como a maioria dos alunos aqui é do Distrito Federal, eu vou trazer uma amiga minha, que é diretora de avaliação da Secretaria de Educação, para a gente tratar como é que é esse processo de avaliação em larga escala, tá? Para não ficar essa coisa só monocrática, né? Só eu falando e vocês ouvindo. Eu gostaria até que eu vou pedir, na próxima aula, que vocês podem ligar o microfone e me interromper na hora que vocês quiserem, tá, gente? Eu vi que a Ana Lúcia aqui levantou a mão. Diga, Ana Lúcia. Noite. Professor, boa noite, alunos, todo mundo. Professor, o senhor está falando aí que a gente, sim, o senhor está falando dos encontros 1 e 2, das web, né? Hoje o senhor é pela web aula. O senhor vai entrar sempre pelas web aula, que não vai ter? Não, eu sempre vou colocar aquele linkzinho. Se você clicar na... vai assistir a aula do senhor, ou a gente vai entrar pelos encontros? Não, aí você vai entrar você não entra pelo mesmo link. Toda semana eu vou colocar o link do Meet. A web aula que está lá, você pode ver que é um vídeo meu dando uma introdução da unidade. Não sei se você chegou a acessar, né? E aí toda semana eu venho aqui para a gente discutir sobre... Não, não sei, mas está dando como... Na unidade 1? Oi. Oi. Isso, o senhor entrou pela unidade 1. Sim, exatamente. Oi, professor. O microfone está falhando. Oi, alô. Agora estou ouvindo. O meu microfone está ruim. Aí tá bem aqui, ó, web aula 1. Aí tá lá o dia, né, de hoje, 19 horas, e o link. Isso. Só que no encontro lá não tá aberto. No encontro? Tá, depois eu dou uma olhadinha. Você acessou por onde? Isso, não está aberto. Você acessou por onde? Pelo web aula 1. Você fala no cronograma? Peraí, rapidão. Pela web aula 1. Tá me ouvindo, professor? Entendi o que você está falando. Não, é porque eu coloco dentro da unidade. O que eu coloco lá dentro da web aula vai ser a gravação dessa aula nossa. Estou gravando aqui para depois eu colocar lá, para quem não pôde participar, ter acesso à gravação.
Entendeu? Ou não? Oi, professor, tá me ouvindo? Sim, tô te ouvindo. Oi, alô? Diga, Ana, tô te ouvindo. Professor, tô falando assim, mas então não vai ter web separado, não vai ter web separado não, né? Tipo Não, assim, não. vai ter uma web e depois vai ter um encontro. Não. Esse Ah, tá. encontro aqui. Então vai ser tudo junto. Isso, exatamente. Tá? É porque Ah, obrigada, viu? eu não coloco o link aqui no encontro, coloco lá até lá no cronograma, porque o pessoal confunde, sabe? E não acha. Aí sai clicando um por um até chegar lá no último tópico, que é o encontro dentro da unidade. Vamos lá, pessoal. Deixa eu colocar aqui. Ah, tá. Mais uma. E aqui tá. Eu sempre vou colocar no final das aulas, e todo o material que eu coloco aí, depois que a gente terminar a aula aqui, que está gravando, que eu vou disponibilizar a gravação, vocês, por favor, aqui estão os meus contatos, aí tem meu e-mail, eu tenho um grupo de Telegram, que é um grupo que eu faço com todos os alunos de todas as instituições que eu dou aula. É um grupo, é quase uma comunidade. Lá eu dissemino tanto artigos, como eu dissemino publicações, livros da nossa área de educação, a gente discute, faz enquete, a gente divulga vagas de emprego, então quem tiver interesse pode participar aí desse nosso grupo aí do Telegram, tá? Só clicar aí no QR Code ou procurar aí dentro do Telegram para a gente participar desse grupo aí, que eu acho que é uma ferramenta interessante, tá bom? Agora, pessoal, tratando da nossa unidade 1, deixa eu só fazer uma alteração aqui do slide. Quero fazer uma introdução para vocês. Aqui. Aqui tá difícil. Pessoal, então aqui na nossa unidade 1, como eu estava explicando lá anteriormente, a gente vai tratar sobre currículo e avaliação. Tá aparecendo os slides aí para vocês, né? Beleza. Quando a gente pensa, vou trazer aqui um exemplo para vocês, quando a gente pensa em currículo e avaliação, tragam para vocês, eu sempre gosto de utilizar a questão é uma tática minha, tá? Essa dica aqui é de ouro. Quando eu estou tratando de uma disciplina, de um conteúdo, de uma temática, né, um título de algum texto, e eu não sei do que se trata aquele texto, não conheço, eu leio o título e não consigo entender o que aquele texto irá me dizer. E aí, uma tática que eu utilizo muito é tentar trazer o significado das palavras que estão contidas dentro do título. Né? No caso da nossa disciplina, da nossa unidade aqui, é currículo e avaliação. Ora, eu estou tratando aqui de duas palavras, currículo e avaliação. Vocês já têm minimamente conhecimento do que é um currículo, ao passo que vocês também já sabem o que é avaliação. Avaliar, né, é eu dar uma aferição positiva ou negativa sobre uma situação ou sobre um conjunto de situações.
Um exemplo bem claro. Isso a gente já sabe. Vocês podem ter outros conceitos. Eu sei que avaliar é eu dizer se o negócio é bom, se é ruim, é eu dizer se está bom, se está péssimo, é eu dizer né, se algo que eu fiz favoreceu ou desfavoreceu alguém. Então, avaliar é isso. Quando eu falo de currículo, dentro do processo, né, falando do sentido da palavra, currículo, vocês já devem saber, professor, currículo pode ser várias coisas, pode ser o currículo, aquilo que eu vou em busca de emprego, sim, mas é aquilo que é um documento que você leva quando você vai apresentar uma empresa ou um órgão para, né, eles poderem te conhecer. Dentro do seu currículo, o que tem lá? São informações suas, né? Informações, dados pessoais, sua experiência, né, profissional, sua experiência acadêmica, sua formação, a idade que você tem, se você é casado, se você é solteiro, onde você reside, enfim. Tem uma série de informações individuais, né, que tratam sobre você, óbvio, né? Quando eu falo de um currículo dentro da organização educacional, dentro da educação, eu estou falando de um documento que vai trazer informações dizendo quais são os caminhos que eu percorri ou que eu quero percorrer. Olha só, às vezes quando vocês estão quando vocês estão passando por um processo de seleção no mercado de trabalho, no processo seletivo, né? Hoje está muito mais comum. Primeiro você preenche um formulário com seus dados pessoais, quando seu currículo é selecionado, porque você tem algumas características que favoreçam aquela vaga, e seu currículo é selecionado. E você passa por uma entrevista, seja online ou presencial. Hoje em dia, a maioria das empresas tem feito, né, na atual conjuntura da pandemia, tem feito de forma remota. Ele vai querer buscar informações, né, sobre sua pessoa, mas sempre tem uma pergunta ou duas perguntas que eles querem saber quais são as suas projeções futuras, né? Qual a sua intencionalidade com relação ao salário e qual a sua intencionalidade dentro da empresa, né? Vocês já devem ter passado por isso, tenho certeza disso. Se não, algum parente de vocês já deve ter passado por isso, né? Né? Quais são as suas projeções para o futuro, né? E o currículo ele vem justamente para isso. O currículo da educação, quando eu falo currículo nacional, né, eu quero dizer aonde que eu quero que uma determinada etapa, modalidade, né, da educação básica, quando eu falo etapa, eu estou dizendo primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, sexto, sétimo, oitavo, nono ano. Isso é educação fundamental. Primeiro, segunda, terceira série do ensino médio. Isso são as etapas. Quando eu falo modalidade, aí eu tenho, por exemplo, a modalidade presencial, eu tenho a modalidade educação no formato à distância, que é essa que nós estamos fazendo aqui agora, uma aula síncrona, né, onde tenho a minha fala presencial no horário X, seguindo o link tal, com a participação de vocês, onde vocês podem interagir comigo, levantar a mão e fazer o uso da palavra, né? Então, isso é uma aula síncrona. Não sei se teve algum aluno aqui que teve aula comigo em tecnologias digitais para a educação. Se alguém teve essa disciplina comigo, sabe do que eu estou falando. Quem é que já cursou essa disciplina também já deve ter ouvido falar. Aulas síncronas e assíncronas. Então, quando nós estamos fazendo, é isso que nós estamos praticando aqui agora, que é eu determinar um horário como professor e vocês aí, no local de vocês, desse exato momento, estar participando dessa aula aqui, que depois vai se tornar assíncrona. Para quem não pôde participar no dia, ele não vai poder, né, me interromper, não vai poder levantar a mão para tirar alguma dúvida. Ele pode me enviar uma mensagem, mas não vai ser em tempo real. Então, isso é uma modalidade, educação à distância. Quando eu estou falando, por exemplo, educação de jovens e adultos, é uma outra modalidade. É uma modalidade para um público específico. Quando eu estou falando de educação superior, é outra modalidade. Quando eu estou falando, enfim... Essas são as modalidades, ok? Quando eu estou falando de um curso técnico, quando eu estou falando de um curso tecnológico, isso é uma modalidade. Tá? As etapas é o tempo percorrido dentro da modalidade que eu estou praticando, ok? Que isso fique clarinho aqui para gente. Então, a intencionalidade nossa aqui dentro do currículo, quando a gente pensa em currículo,
é a gente entender como educadores que existe um documento, né, que nós devemos seguir, que nos dará o norte para poder discutirmos uma determinada temática, um determinado assunto para uma determinada modalidade numa etapa específica. Foi claro? Então, o currículo é um documento que traz para mim quais são os temas, quais são as temáticas que eu deva discutir para uma determinada modalidade em uma etapa específica. Exemplo, professor, então, um exemplo seria alfabetizar as crianças até o término do 2º ano do ensino fundamental. Isso é algo que está previsto no currículo? Isso é uma etapa que deve ser... Isso é uma temática, um assunto, uma ação, uma atividade, um processo educacional que deve ser cumprido numa determinada modalidade? Sim. Que modalidade é essa? Anos iniciais. Em qual etapa? No 2º ano dos anos iniciais. Então, eu tenho esse currículo que vai me dar o norte para eu dizer, olha, no final do 2º ano dos anos iniciais, eu preciso que todos sejam alfabetizados. Isso é recente, vocês sabem disso, né? Que até um tempo atrás era até o final do 3º ano do ensino fundamental. E aí, após uma reformulação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nós antecipamos um ano para que as crianças sejam alfabetizadas, que antecedeu o 2º ano dos anos iniciais. E esse currículo, ele traz para a gente o norte das temáticas que devem ser abordadas nas modalidades e nas etapas. Então, o currículo, ele vem para justamente dar uma orientação. Quem já é professor já deve ter ouvido falar da caixinha dos parâmetros curriculares nacionais. Sei se tem já algum professor aqui, mas vocês já devem, se tiver algum profissional da educação, deve ter ouvido falar daquela caixinha com vários livrinhos que eram chamados de parâmetros curriculares. Os parâmetros curriculares, eles davam o norte, mas não davam para a gente quais eram os conteúdos que deveriam ser seguidos numa determinada etapa, né? Ele não dizia, deixava muito solto. Olha, nos anos iniciais, essas temáticas devem ser abordadas. Olha, nos anos finais, essas temáticas. No ensino médio, essas temáticas. E era um livrinho para cada disciplina do currículo. Só que a LDB, quando a gente estuda, por isso que eu falo que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação é a bíblia de qualquer docente, qualquer pessoa que quer prestar concurso público, de qualquer pessoa que vá ou que queira trabalhar com educação, deva saber minimamente do que se trata e de como ela é organizada. Na LDB, ela vai dizer o seguinte, isso lá de 96, tá? Porque aí tem gente que desconhece legislação, desconhece história da educação e acha que a BNCC que nós temos hoje, a Base Nacional Comum Curricular, ela foi algo estipulado por um governo X, que foi estipulado por um governo Y, que na verdade não, isso está na lei. Isso já estava previsto lá na Constituição de 1988, que iria se criar uma lei que estabeleceria diretrizes para a educação, que é a Carta Magna, né? Que nós conhecemos, a Constituição Federal. E a LDB, que não é a primeira que nós temos, não sei se vocês já cursaram História da Educação, mas nós estamos na nossa 4ª LDB. E aí, dentro dessa organização da LDB, que foi discutida, passou quase 10 anos sendo discutida lá na Câmara, após 1989, para em 1996 ela ser, como é que fala? Qual é o termo jurídico, gente, que usa? Para ela ser implantada, para ela ser, né, lá decretada como legislação, a LDB foi reformulada. Deixa eu ver, alguém botou aqui no... Promulgada, é isso aí, Marisa, obrigado. Promulgada, né? Ela já previa isso. Olha, a partir dessas diretrizes, caberá à União criar um currículo que seja comum, né?
Ótimo, boa, Ana. Que seja comum para todos. Por que isso, professor? Mas por que um comum? Ei, mas você não fica falando que existe a democratização, que as escolas têm autonomia, que não sei o quê? Olha, gente, o que que acontece? Brasil, vocês já devem ter passado por isso, quem já é professor, quem já atuou, ou quem teve uma vida aí de, né, de ter que mudar de região para outra, porque é filho de militar, ou porque, enfim, os pais tiveram que mudar mesmo em busca de emprego, enfim. Quem passou por isso, que é o processo migratório, quando a gente passa, né, dessa movimentação, e você sabe que o Brasil tem muito disso, uma das características da nação brasileira é esse processo migratório. Primeiro nós tivemos, né, um processo migratório das pessoas que saíram do meio rural e vieram para os grandes centros urbanos. Agora nós estamos vivendo, né, tem até saiu estudos recentes dizendo que está acontecendo uma inversão, principalmente agora, né, pós-pandemia, ou durante a pandemia, que as pessoas têm um home office, podendo mudar de região, indo para o interior, muita gente, né, indo para o interior, está vendo um processo migratório inverso do que a gente estava acostumado a viver. E aí a gente vai ter justamente essa questão da gestão. E a gente vai ter, dentro dessa gestão educacional, a migração de pessoas que vai de uma região para outra, com uma dificuldade de tentar entender o que aquele aluno cursou, na verdade. Vocês já devem ter ouvido falar disso, ou já passaram por isso. Ah, fulano mudou de escola, ou eu mudei de escola, de um estado para o outro, e fui para a mesma série, ou saí dentro do mesmo estado, que seja dentro do mesmo estado, saí de uma escola pública e fui para uma particular, ou fui de uma particular, né, e vice-versa. Adentrei numa escola pública, e a matéria que eles estavam vendo lá, eu vi logo há 2 anos atrás. A matéria que eu vi não sei o quê, ó, fulano andou na região lá onde eu morei, na escola que comecei a estudar, já tinha visto essa matéria há muito tempo, lá em séries anteriores. Então, a ideia que está prevista na LDB, da criação de um currículo comum para toda a sociedade brasileira, é garantir a equidade no acesso às temáticas que devem ser estudadas seguindo os critérios da modalidade e da etapa que aquilo deve ser discutido, né? Demorou-se muito para a implantação da base comum curricular por N motivos, né? A gente tem os motivos ideológicos, nós temos os motivos de incapacidade técnica, nós temos os motivos de diálogo, né, de uma forma nacional, que é muito complexo você tratar de uma política tão macro nesse sentido, escutando cada estado, cada município, cada área de conhecimento, né? Então, demorou-se muito tempo a construção desse documento. Aí tem-se audiências públicas, né? A população pode discordar ou concordar com a forma que foi organizado pelos intelectuais, consultores lá do Ministério da Educação, os técnicos que fizeram a primeira reformulação. Então, o currículo ele vem para isso, para dizer para a gente, olha, eu preciso criar uma equidade de temáticas, de conteúdo, com relação à nação brasileira, né? Então, a gente vai ter essa organização aí. Então, a ideia que a gente traz aqui, dentro do currículo e avaliação, de uma forma macro, é que a gente, ao final da disciplina, né, que vocês tenham essa consciência de que o currículo e a avaliação, elas comungam de um processo que vai permitir que a gente tenha um norte para qualificar a educação, para qualificar e saber quais são os rumos que a educação vai seguir. Então, a gente vai ter que aqui saber analisar e avaliar como um elemento integrado, né, que o currículo tenta fazer essa integração nacional do que deve ser ensinado em cada etapa e modalidade. A ideia aqui é que vocês reconheçam a avaliação da educação e essa complexidade que nós estávamos tratando aqui, e identificar a relação entre a avaliação e o conhecimento, né? Verificar a qualidade, como é que ela se faz. E aqui, pessoal, eu trago para vocês terem uma ideia aqui, tá? Olha só, vocês já devem ter ouvido falar disso, da hierarquização. Talvez seja novidade para alguns, mas eu gosto de mostrar desenhos porque facilita. Deixa eu ver que a Ana Lúcia colocou aqui. Professor, eu estudei em Lusiânia, Goiás, e no ensino de lá e o daqui de Brasília é muito diferente. Exatamente, achei muito fácil. Exatamente. E com certeza, Ana, lá você deve ter os conteúdos,
né? E aí tem que ver se o conteúdo estava mais aprofundado, tem a questão de qual o tempo, né, do conteúdo que o professor e o profissional da área da educação estava lá disseminando aquele conteúdo. Então, a base comum curricular, vocês vão verificar lá, quando vocês aprofundarem mais, não só na minha disciplina, porque aqui a gente só vai fazer um passeio, eu quero que vocês tenham uma ideia da importância do currículo dentro do processo avaliativo. Mas vocês vão ter várias disciplinas que vão tocar nessa questão da BNCC. Quem não teve contato com a BNCC, gente, eu oriento, eu falo que cada um tem uma metodologia de ensino e aprendizagem, né? Eu, por exemplo, eu sou professor de História e Pedagogia. Na História, quando eu estou trabalhando uma disciplina de História, eu gosto de trabalhar muito com imagem, eu gosto de trabalhar muito com dramatização, utilizando filmes, séries, para que o aluno consiga visualizar determinados momentos históricos. Tem gente que tem mais facilidade com isso. Às vezes eu gosto de trabalhar com música, tem gente que, né, com a letra da música em um determinado momento histórico, isso facilita muito o entendimento. Tem gente que gosta, que assimila mais o conhecimento dentro do processo. Ótimo, Ana. Dentro do processo de ensino-aprendizagem. Então, assim, cada um tem seus mecanismos, né? Então, eu sugiro, quem ainda não teve acesso à BNCC, tem vários vídeos no YouTube que explicam o que é a BNCC. Leiam minimamente, vocês precisam saber o que é a Base Nacional Comum Curricular, tá? Dica, fica a dica. Porque lá tem até, ou como ela é organizada, tem vários vídeos muito simples no YouTube para vocês aprofundarem sobre isso. Como ela é organizada, como ela foi pensada, qual foi, né, o contexto histórico, como ela se organizou dentro da sua formulação. Então, você tem vários mecanismos que vocês podem aprofundar isso aí. Então, o que eu sugiro para vocês é profundo. Vocês vão ver lá quais são as habilidades, quais são as competências que se tem, que antes nós não tínhamos, quais eram as habilidades, quais eram as competências muito claras com cada temática. E aí, voltando aqui à nossa unidade, nós temos a seguinte organização. Vamos pensar aqui em hierarquia, tá? A educação também passa por hierarquia. A gente tem a Constituição Federal, que é aquilo que a gente chama de Carta Magna. Dentro da Constituição Federal, lá no artigo 5º vai dizer que é dever do Estado e da família que as crianças eram da idade certa, diz lá de quem é a responsabilidade, certo? De quem é o dever, de quem é não sei o quê. Carta Magna diz isso. Fecha os olhos, imagina aí a Carta Magna, a Constituição Federal, aquele livrinho lá, né? Nosso. E aí, dentro da Carta Magna, dirá que caberá à União, ao Estado, não fala nem União, né? Porque mas vai dizer mais lá para frente, mas no 5º vai dizer que caberá ao Estado organizar a educação nacional. Quando se organiza, o Estado precisa criar uma lei, né? E aí a gente vai entrar nessa questão muito legislativa. Não, lei, decreto, resolução, não é nada disso que eu quero que vocês entendam, não. Mas a Constituição diz que é dever do Estado e da família e que compete ao Estado normatizar, legislar sobre a educação nacional. E aí o Estado cria a LDB. Professor, mas a Constituição é de 88 e a LDB é de 96. Sim, demorou 10 anos, esse bate e volta por questões ideológicas, questões partidárias, questões, tem motivos aí, porque a educação é uma mola, né, de troca de votos, é uma mola, é uma moeda, né, que mola. É uma moeda de grupos partidários, todo mundo quer, né, a educação por perto para querer discutir sobre ela, enfim. E também tem a questão econômica, né, gente? A educação, ela segue um ritmo econômico, um ritmo cultural. Então, por exemplo, quando vocês estudarem História da Educação, vocês vão perceber lá que lá desde a proclamação da República, nós tivemos avanços e retrocessos dentro da educação, né? Muda-se governo, aí volta-se 10 casinhas. Muda governo, a gente avança 5 casinhas. E a gente vai nessa onda, porque a educação é aquilo que a gente sempre fala. Alguns historiadores, alguns pesquisadores dizem que a educação nunca foi prioridade para a elite, né? Porque quanto mais pessoas com educação, mais pessoas irão questionar, mais pessoas terão acesso à informação, mais pessoas, enfim. Existe essa teoria aí. Mas a educação também, eu sempre falo que a educação, ela sempre foi uma moeda de troca, por questões econômicas, obviamente. Teve um período dentro da
da história da educação brasileira, quando a gente pega, por exemplo, 1930, período ali de Getúlio Vargas, onde o Brasil sai desse modelo agroexportador e começa no processo de industrialização, a gente vai precisar de uma mão de obra especializada. No Brasil, se a gente pega a história, né, os dados do censo da educação, o censo da educação na década de 50 e 60, a gente vai ter mais de 60% da população analfabeta. Então, como é que eu quero mudar um processo econômico no Brasil, né, sair de um modelo agroexportador, onde eu não necessariamente preciso de conhecimentos acadêmicos, prestação de serviços, eu falo assim que é um trabalho mais intelectual dentro, né, do arcabouço econômico, porque o trabalho é mais braçal. E aí, se eu mudo a política econômica, onde eu tenho agora fábricas, onde eu possuo o processo de classe trabalhadora diferenciada, onde eu preciso de pessoas com uma mão de obra qualificada para poder utilizar essa nova maquinaria que está surgindo no mercado, pessoas que consigam, que estejam alfabetizadas minimamente para poder, né, conduzir um trem, conhecer as placas de sinalização, trabalhar com serviços, como, por exemplo, melhorar dentro da sala de aula, como, por exemplo, serviços que até então não eram tão requisitados, como a administração, como a contabilidade, como a enfermagem, daí por diante, eu começo a ter uma escassez de mão de obra. E aí, no período da história da educação, a gente vai ter um currículo voltado para alfabetizar. Vocês já devem ter ouvido falar do Mobral, né? As políticas de alfabetização em larga escala, que aconteceram à torta e à direita por aí. Eu vou ter que criar cursos técnicos para eu ter essa mão de obra especializada. Vocês devem lembrar que o ensino médio, um tempo atrás, quem é muito novinho talvez não lembre disso, mas os pais de vocês devem lembrar, que o ensino médio ou você fazia o acadêmico ou você fazia um curso técnico, técnico em enfermagem, técnico em magistério, técnico em administração, edificações, né, que depois foi sumindo, ou antes do científico, né, então a gente vai ter esse processo aí, então caminha-se junto com uma necessidade econômica também, tá, então por isso que eu falo que a educação sempre foi. Pois é, viu, Ana? E fazia-se prova para ingressar no curso técnico, não era para todo mundo. Então, fazia-se prova para você ingressar, porque era disputadíssimo, porque era emprego certo. Era como se fosse uma graduação hoje. Você tem um curso técnico. Olha, meu filho é técnico não sei o quê. Então, obviamente, ele iria receber mais por aquilo, porque era uma mão de obra muito requisitada para aquela época. Então, a gente vai ter isso, pessoal. Dentro da organização, a LDB ela vai trazer justamente, a Carta Magna vai dizer isso, olha, você, Estado, precisa criar uma lei que vai regulamentar e organizar a educação, que é a LDB, nossa Bíblia. Ela teve várias versões, tá, a LDB. A que nós temos hoje, pós-Constituição, né, de 88, a gente vai ter a LDB, a 9394, que foi discutido e debatido durante 10 anos por Anísio Teixeira, que ainda era deputado na época, vivo, que ele foi o relator da LDB. Então, e aí, quando a gente estuda, a gente vai ver que teve vários impérios aí com relação à aprovação da LDB, né? Enfim, hoje nós estamos vivendo isso, nessa questão da ideologia, né? Nos últimos 4, 5 anos, ver essa questão de escola não partidária, escola não sei o quê, enfim. Mas tem sempre essa questão ideológica por trás. Então, eu tenho aqui, que eu quero que vocês percebam, a Constituição Federal, a LDB, e em seguida eu vou ter a BNCC. Porque na LDB eu vou dizer o seguinte, caberá à União a criação de um currículo comum para toda nação brasileira. E a União demora um tempo aí, né, quase que mais 15 anos para criar a BNCC, porque até então os parâmetros curriculares eram paliativos, né? E aí criou, então, a BNCC, que é o nosso currículo. É onde eu digo, em cada etapa, cada modalidade, o que deve ser trabalhado e o que eu devo entregar para a sociedade, o que eu devo entregar para a população nacional, as temáticas e as disciplinas, a carga horária, as habilidades, as competências que devem ser exercidas durante esse tempo aí de maturação do currículo. E aí,
a gente vai falar aqui também do PPP, já deve ter ouvido falar muito disso, né? Projeto Político Pedagógico, Projeto Político Pedagógico. Tem gente, e aí eu vou dizer para vocês, tem algumas vertentes aí que tem pedido, exigido, que não se fale projeto político pedagógico, que tire a palavra político, porque fala que político tem a ver com ideologia, que o professor não tem que tratar de partido político, não tem que tratar de política dentro da escola. Tem nada a ver. Quando a gente fala de... Vocês vão encontrar dentro da literatura, principalmente as mais recentes, de 2010 para cá, não mais projeto político-pedagógico, mas proposta, ou vocês vão encontrar projeto político-pedagógico, vão encontrar proposta política-pedagógica. O que é a proposta política-pedagógica? O famoso PPP. Algumas pessoas se recusam, como eu tenho dito, de usar a palavra política, só utilizar a proposta pedagógica ou projeto pedagógico. Ela é política porque a gente, dentro da LDB aí, ó, da 93, 94, se vocês desmiuçarem lá, abrem lá a LDB depois e dá um Ctrl F aí no computador de vocês e coloca assim, democratização. Vocês vão achar algumas palavras aí, alguns artigos que falam do processo de democratização da educação e dentro da gestão escolar. Quando eu falo dessa democratização, gestão democrática, eu estou dizendo o seguinte, olha, a minha escola, ela está situada numa região X, que é diferente de uma região Y. A minha escola possui uma característica específica, uma cultura, uma regionalidade específica, né? E dentro dessas minhas características, melhor do que o currículo lá, eu sei que o currículo está dizendo que eu tenho que trabalhar, por exemplo, a alfabetização das crianças até o término, elas devem saírem alfabetizadas até o término do segundo ano dos anos iniciais. Ok. Agora, como eu vou fazer isso, cada escola, cada região tem a sua especificidade, né? Tem a sua modalidade. Por exemplo, eu não posso tratar a escola A e a escola Y da mesma forma, que cada uma está inserida dentro de um contexto. E isso é importante que vocês saibam. Grave essa palavra, contexto. O que é contexto? São as outras variáveis, outros elementos que eu utilizo para eu dizer se algo está sendo positivo ou negativo e se ele está impedindo para que eu progrida ou se ele está favorecendo para que eu regrida ou vice-versa. Quer ver um exemplo? Quando eu falo de contexto, vamos pegar a forma simples aqui. Não falando de educação, porque a gente vai aprofundar isso na nossa próxima aula. Quando eu falo de contexto, eu falo assim, experiência própria, tá, gente? Quando sai um dado de uma avaliação em larga escala, como, por exemplo, IDEB e SAEB, vocês já devem ter ouvido falar isso, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. A mídia gosta sempre de ranquear, né, os estados. O melhor índice foi Distrito Federal, São Paulo, Ceará, Goiânia, Brasília, né, e o pior índice foi de tal estado. A mídia se preocupa com isso. As políticas públicas, e dentro da política pública, não é intencionalidade de ranquear nenhum estado. Mas a mídia, né, toma de conta disso e faz isso. E aí, o que acontece? Dentro da avaliação, né, eu preciso estabelecer o norte e os critérios dentro desse contexto. Eu não posso dizer, por exemplo, aí o que a gente tem falado muito de bolha, né, gente? Acho que vocês têm ouvido falar muito, quem assiste Big Brother aí, né, o povo tem falado muito desse negócio de bolha, né? Cada um tem uma bolha, meio digital tem uma bolha. Nós temos bolhas sim. Eu gosto muito dessa teoria da bolha, por quê? Porque quando eu pego e simplesmente analiso o dado cru, quando eu pego um índice, por exemplo, da educação, isso vale para dentro da escola também, tá? Vocês já devem ter passado por isso em algum momento do processo da educação de vocês, onde existia aquela classificação. A turma A, B e C são a turma dos mais inteligentes, a turma C e D são dos piores. Ou a turma 1, a sala 1, 2 e 3 é a turma do primeiro A, primeiro C é a turma dos quietinhos, né? Tem esses critérios aí. Só que a gente não leva em consideração dados contextuais do Estado, quando eu publicizo o índice, ranqueio as escolas de uma forma crua, e a população não sabe disso, que existem várias variáveis ali por trás.
Por exemplo, se eu pegar uma escola, por exemplo, lá do estado do Maranhão, que foi a pior no índice, eu posso verificar que ela não tem infraestrutura, eu posso verificar que os professores, pasmem, apesar de ser obrigatório hoje, desde lá de 96, com a LDB, que foi dito que os profissionais da área de educação só poderiam atuar como docentes dos anos iniciais se tivessem um curso de licenciatura, que até então, antes de 96, quem tivesse o curso técnico e magistério poderia dar aula para os anos iniciais. Nós temos ainda muitos profissionais atuando sem o curso superior. A gente vai ter aí profissionais atuando com um nível médio ainda nesses estados e municípios que eles não conseguiram, por N motivos, por aspectos econômicos, arrecadação orçamentária, por falta de acesso à educação superior, que muitos municípios não possuem uma instituição de educação superior para que essas pessoas tenham acesso à educação superior. Então, quando eu falo dessa bolha, é a gente entender que existem regiões que possuem contextos que são diferentes, que levaram a baixa nota, que levaram a uma nota melhor. Ao passo, gente, quando a gente coloca a lupa, né, da educação, da avaliação. Pois é, Ana. Por exemplo, vamos falar aqui em Brasília. Eu falo isso com estudo, com experiência própria, porque eu fui diretor de avaliação. Durante muito tempo aqui no Distrito Federal, quando saía um ranking, exatamente, isso, Gleison. Aqui no Distrito Federal, quando sai um ranking, o Estado, né, ele recebe a nota de cada escola. E cada escola tem o seu boletim de desempenho, ok? É como se a gente estivesse em sala de aula. Só para vocês entenderem um pouco como é que é isso na política pública. É como se a gente estivesse dentro de uma sala de aula. A gente sabe quais são os melhores alunos dentro do contexto da nossa sala de aula, a gente sabe quais são os que dão mais prejuízo para a gente, mais dor de cabeça. Mas a gente também sabe que cada aluno é único, certo? Cada um tem sua especificidade. Numa turma de 45 alunos, eu sei qual é, no percorrer da minha convivência com eles, eu sei quais são os elementos que podem ou possam levar para que ele não tenha um bom desempenho, né, dentro da sala de aula. Eu tenho alunos que passam fome, né, porque vai para a escola pensando na merenda. Eu tenho um aluno, por exemplo, a gente tem tratado muito questão de violência sexual, que passa por isso, dependendo da região, a gente tem essas peculiaridades. Eu tenho crianças, por exemplo, que não tem uma estrutura familiar muito organizada, ou que o pai está preso, ou que a mãe tem que trabalhar fora, e ela meio que tem que cuidar dos irmãos. Então, tem todo esse arcabouço. Esses são os contextos. Contexto que eu sei o que leva o meu aluno a não ter uma progressão. Essa é a minha avaliação como professor. Dentro das políticas públicas, o Ministério da Educação, com esses dados do índice de SAEB, ele vai dizer, olha, Brasília foi bem, não sei o quê. Mas o secretário de Educação, o secretário estadual de Educação, o secretário municipal de Educação, eles vão ter mecanismos de dizer, olha, o meu estado, eu tenho um mapa, né, de quais são as escolas que foram boas e que foram ruins. Cabe eu, como gestor, tomar uma ação e dialogar com a comunidade escolar, não sei o quê, não sei o quê. Aí a gente vai ter sempre aquela justificativa do professor, que a gente, durante muito tempo, a gente ouviu muito, mas minha escola foi ruim porque não tem internet. Minha escola foi ruim porque tem uma rotatividade de professor muito grande, levando em consideração aqui Brasília, tá? Que a gente tem uma realidade de contratos temporários, vocês devem saber disso, na rede pública de ensino. Minha escola foi ruim porque eu tenho uma rotatividade muito grande de profissionais. Olha, professor que dá atestado demais para os meninos, fica assim, né? Só que as mesmas características que eu tenho nessa escola, eu tenho também numa escola rural, por exemplo, aqui do Distrito Federal. Sem acesso à internet, com acesso à internet, com merenda bonitinha, com os professores que trabalham na escola há mais de 20 anos, né? Tem aqueles professores que entram na escola, só saem de lá quando aposenta, tá, tem toda essa realidade. E o índice foi bom, apesar de estar na zona rural, né? Uma alega que não é por conta da internet, mas a outra que está numa situação pior, que possui as mesmas características, os mesmos dados contextuais, as mesmas variáveis, conseguiu ir bem. E aí compete ao gestor pesquisar por que essa escola foi bem. E aí entra na questão da proposta política pedagógica, que é essa que eu trago para vocês. Que cada um conheça a sua realidade e o que vai fazer o currículo ali, a BNCC ter sucesso,
é uma proposta política pedagógica que seja dialogada, que vá de encontro com aquela escola, com o contexto daquela escola, com a realidade daquela escola, tá? Então, a ideia é que vocês tenham em mente, e aí eu vou ter que parar por aqui, que a gente extrapolou já 15 minutos, e a ideia, eu quero que vocês mentalizem isso, a questão da Constituição, a questão da LDB, a questão do currículo e da proposta política pedagógica dentro da escola. E a partir desse corpo da escola é que a gente vai aprofundar a questão da avaliação. Quais são os conceitos, para que serve uma avaliação diagnóstica, para que serve uma avaliação somativa, para que serve uma avaliação comparativa, quais são os conceitos de uma para outra, e depois a gente vai ver, opa, tá, na minha sala eu já sei como é que eu faço. Como é que o gestor lá, o secretário de educação faz? Como é que o ministro da educação lá faz para aferir a educação? Como é que ele faz? Né? Que é a avaliação em larga escala. Então a gente vai do micro para o macro e discutindo isso para que vocês tenham todo esse arcabouço aí e entender o que é o processo da avaliação. Tá bom? Bom, pessoal, desculpa aí a demora, mas é porque eu me empolguei, mas foi mais por questão de apresentação. E aí eu registro aí que vai ficar gravado para quem não pôde participar da aula hoje. E na próxima quinta-feira, no mesmo horário, às 19h30, nós teremos aí a aula da unidade 2, tá bom? E se vocês quiserem ver a gravação também depois... Professor? Diga, Ana. Eu acho que a outra aula do senhor é dia 28, não é na quinta, é na quarta. Tá lá dia 28. Tá 28? Acho que é do senhor. Uhum. Ah, é do dia hoje. Hoje é 22. Ah, é dia 28, perdão, é dia 28. Eu coloquei dia 22 porque era para ser ontem, mas eu lembro que era feriado. Mas as outras vai ser da quinta, né? Ah, tá lá no cronograma. Só olha lá no cronograma que tá lá a data certinho. Tá. O link também, o link de acesso tá lá no cronograma, tá? Qualquer dúvida é só entrar lá no cronograma e clicar no link. Porque eu coloco no ar aqui dentro da unidade só na véspera de começar, porque senão os alunos ficam acessando, aí fica confundindo data e tem esses problemas aí. Tá bom, pessoal? Que bom, Yara, que você gostou. Então, vamos que vamos, pessoal. Façam a leitura, não acumulem as atividades, tá? Para depois não virar uma bola de neve. Tirem um tempinho aí para vocês fazerem. Veja que nem é tanta atividade aí. Ah, tá. E para além, ainda tem uns exercícios aí que vocês precisam fazer, né? Que é durante a semana da unidade, tem as atividades que vocês têm que fazer. São questões fáceis, vocês vão ver que são bem facinhas, mais contextualizadas, mas quem participa da aula, quem faz a leitura, consegue responder tudo tranquilo. Tá bom? Beijo, pessoal. Fiquem bem, tá? Qualquer coisa, podem mandar mensagem para mim, ou manda no privado, ou pode falar comigo lá na sala, no fórum do Fale com o Professor. Tá bom? Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite. E todo mundo da sala.